Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no segundo episódio de Ômega Terapia Vlog 2. Vou pedir por gentileza que ao final do vídeo você deixe seu comentário aí e deixe um joinha se você gostou pra cima, se você não gostou pra baixo, porque eu preciso ter o feedback de vocês pra saber no que eu posso melhorar, no que eu posso piorar. Mentira. E enfim, eu vou fazer um vídeo bem rápido, bem explicativo, tocando alguns assuntos bem rapidinho, falando aí sobre coisas relacionadas a ômega. Primeira delas, câmbio automático. Eu vi alguns amigos aí nos comentários falando: Lucas, eu tenho vontade de ter um ômega automático, mas eu tenho medo. Tá, eu vou falar uma coisa pra vocês. O câmbio do ômega automático é o 4L30E. Ele é um câmbio que foi usado em algumas BMWs e em algumas Jaguar. Tá? Ele não é um câmbio ruim, ele é um câmbio bem resistente, muito bom. Tanto é que foi usado no carro Premium da GM na época, o Ômega. Tá? Que acontece? É um câmbio de 4 marchas, tem kickdown, tem o modo de neve e tem o modo esportivo. Então são 3 modos de condução, 4 marchas e bela resistência. Tá? É um câmbio que ele aguenta por volta aí de 30 kg de torque, tem uma tolerância de 10%. Tá? E ele não trabalha no limite. Tá? Existe uma lenda que diz que o ômega 4.1, por ter 29,1 kg de torque, deixa o câmbio no limite e o desgaste é maior. Não, mentira. O que define o desgaste ou não do câmbio? Manutenção. Se o dono anterior cuidou do câmbio, soube usar, fez as devidas manutenções preventivas e corretivas, se necessárias, é um câmbio bom. Se o dono foi um relaxo, o câmbio é ruim, tá? Qual é a diferença? Tem gente que fala assim: não, compra um ômega 3.0 porque o ômega 3.0 tem menos torque, ele é um carro sem torque, e aí o câmbio ele tá com desgaste bem menor. Não, mentira, se o dono do 3.0 ele for boqueta, o câmbio tá ruim, tá maltratado, tá judiado, tá? O mesmo pro 400. Se o cara tem um 400, não dá manutenção no câmbio automático, o câmbio tá ruim. O que define se o câmbio é bom ou ruim são os donos anteriores. Então, aos amigos que querem ter um ômega automático, saibam comprar o ômega. Né? Você tem que fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa, se possível acompanhada de um mecânico especialista, para saber a saúde de fato do câmbio. Tá? Lucas, quanto eu gasto para fazer um câmbio automático se der pau? Você gasta, em média, R$6.000. Você pode gastar um pouco mais ou um pouco menos, mas a média é R$6.000. Lucas, é fácil achar peças para o câmbio automático do Ômega? Sim, é fácil achar peças, tá? Pode ficar tranquilo. Que mais? Me dizem também a respeito de performance. Ah, Lucas, mas o automático é ruim porque ele se arrasta e não sei o que. Não, mentira, isso é lenda. Quem tem ômega automático, ou já teve ômega automático, ou qualquer experiência com ômega automático, sabe que ele é tão divertido quanto o manual. Qual é a diferença? O automático, você afunda o pé, o carro faz um belo kickdown e acelera, voa. São 4 marchas bem longas e bem escalonadas. O automático, ou o manual, você tem que cambiar, você tem todo aquele prazer, você pode dar uma reduzida. É um outro tipo de condução, mas ainda assim, tanto o automático quanto o manual, eles têm desempenhos bem similares. Salvo engano, o manual ele tem uma relação de câmbio um pouco mais longa, mas não é tão diferente são acho que 5 km a mais que o manual dá de final, né? A mais. Nada, né? Um outro assunto aí que todo mundo fica enchendo o saco é sobre motor, né? Ômega 3.0, 4.1, 2.0, 2.2. Cara, eu tenho uma opinião bem peculiar sobre isso. Quem fica discutindo esse tipo de coisa é recém-comprado de ômega, sabe? Aquela pessoa que acabou de comprar um ômega, não conhece ainda e fica vomitando as coisas por aí, querendo discórdias e coisas do tipo. Todos os motores de ômega são bons. Todos os motores têm prós e contras, tá? E cada pessoa tem um motor favorito, né? Tem alguma coisa que gosta mais, talvez pelo ronco, talvez pela potência, talvez pelo torque, talvez pela economia, sabe? Cada motor tem sua característica. Eu vou falar brevemente um pouquinho de cada um, tá? 2.0 gasolina, ele é um motor bem econômico, tá? As médias aí dos meus amigos que tem 2.0 gasolina consegue 8 a 9 na cidade, na estrada 14, tá?
2.0 a álcool. O 2.0 a álcool surgiu da GM, ela queria um motor um pouco mais torcudo e ela fez a conversão para o álcool, né? Esse motor é exclusivo do Brasil, tá? Qual que é a vantagem? Tem 130 cavalos e tem 18 kg de torque. É 1 kg a mais de torque do que o ômega gasolina. Mas, em compensação, a cavalaria é um pouco maior, 130 cavalos. Aliás, o ômega álcool é uma delícia de dirigir. Se vocês tiverem a oportunidade de guiar o ômega a álcool, vocês dirijam um ômega álcool. É muito bom. De repente surgiu o 2.2. Qual é a diferença do 2.2 para o 2.0 se eles têm a mesma cavalaria? O torque, gente. O torque ele é bem importante para o dirigir do carro na cidade, né? O ômega 2.2, se eu não me engano, ele tem 20, alguma coisa, 20,1 kg de torque e continua com 116 cavalos do 2.0 a gasolina. Só que ele é muito gostoso de dirigir porque esse torque chega muito cedo. É um torque que chega a 2.800 RPM, né? Então, com pouco giro, você tem bastante força no carro. Ele é um carro que tem uma boa média, né? Coisa de 8 a 10 na cidade, na estrada 14, 15, tá? Ele é até um pouco mais econômico do que o 2.0, pelo fato de você acelerar menos. E é um motor show de bola. Para quem quer um carro para o dia a dia, essas três opções, 4 cilindros, servem muito bem. Qual é o ponto negativo então dos 4 cilindros? Cara, performance tem, tá? Porque ele é mais leve, né? Ele não tem o peso do 6 cilindros, toda aquela suspensão. Ele é um ômega mais leve. Então você não sente. Quem tem ômega 2.0 e fala assim, é lento, cara. Eu já andei de 2.0 a 2.2 e no 2.2 eu consegui chegar a 200 e poucos por hora. No 2.0 eu consegui colar o ponteiro. E no 2.0 a álcool eu não consegui chegar nessas velocidades porque não tinha espaço. Mas a aceleração do 2.0 a álcool é bruta, tá? Então assim, performance tem. A única coisa que não tem, que deixa a desejar, entre aspas, mas isso é uma questão pessoal, é no ronco, tá? Mas se tiver escapamento original, passa batido. É um ronquinho até gostoso, tá? A polêmica 3.0 e 4.1. Cara, isso é totalmente desnecessário de se discutir em rodas de ômega, tá? Geralmente a gente que acabou de chegar no mundo dos ômegas e quer criar discórdia e tudo mais. É a famosa guerra de ego, tá? Você vai defender o que você tem. Eu conheço gente que morria de joelhos que o 3.0 era melhor, porque ele tinha o 3.0 na época. Hoje em dia ele tem o 4.1, aí o 4.1 se tornou melhor. Então assim, é uma guerra de egos. Qual que é o comentário sobre o 3.0? Todo mundo diz que é um motor que não tem torque, ele tem 23 kg de torque. 23 kg de torque é o mesmo torque, basicamente, do que um Vectra Elite 4 cilindros, 2.4, tá? Então, assim, é um torque baixo? Não, não é um torque baixo. Se você andar no 3.0, você não sente falta de torque. Você sente que é um motor forte e você sente que ele tem um comportamento manso na cidade. Só que se você passar de 3.500 RPM no 3.0, cara, é sem palavras. Exatamente isso. Não existe uma palavra que defina o quão bom é o barulho daquela usina alemã. 3.0 é um motor apaixonante. Quem tem sabe do que eu estou falando. Lucas, mas o 3.0 bebe menos e anda mais. Não é que ande mais. A quinta marcha é mais curta. Aliás, o 3.0 ele tem um diferencial mais curto, o câmbio mais curto e ele chega na velocidade final dele mais rápido, tá? Se você pegar um 3.0, você vai cortar a quarta marcha dele a 200 e poucos por hora e quando você engatar a quinta, você vai perceber que o giro já é alto e a quinta marcha acaba rapidinho, tá? E você chega numa velocidade astronômica, um puta carro e não tem palavras. 3.0 é o motor, tá? Aliás, é o motor do projeto original do Ômega alemão, tá? E o 4.1 tem torque em excesso, tá? Lucas, mas isso é ruim? Não, cara. Isso é o bruto do 4.1. Essa é a delícia de seguir a um 4.1. O 4.1 ele é apaixonante por causa do torque. Colocar a primeira, tirar o pé da embreagem, tomar aquele soco de torque nas costas.
Essa característica também é apaixonante. 4.1 toma pau do 3.0? Gente, depende do carro, do motorista. Os dois andam lado a lado. De quinta marcha, o 4.1 toma pau, só que ele vai mais longe. Tá? O câmbio do 4.1 é mais longo, o diferencial é mais longo. E ele tem uma quinta marcha mais longa. E obviamente, se é mais longa, demora mais pro giro subir. Só que vai mais longe, tá? 4.1 dá 200 e poucos de quarta também, tá? Tem até, enfim, vários vídeos na internet. E se você tiver muito espaço, você consegue colar o ponteiro do 4.1. Demora menos? 3.0 demora menos, porque a quinta é mais curta. Mas 4.1 também chega lá, tá? Essa é a grande realidade. Para a cidade, o 4.1 é muito bom de andar. É excesso de força em todos os lugares, você não precisa ficar reduzindo marcha, coisa que o 3.0 não tem. Porém, em altos giros, 3.0 é melhor. Então assim, são perfis diferentes. Se você curte dar essa esticada e o caramba 4, altas velocidades e anda sempre acima dos 200 por hora, compre um 3.0, né? Se você curte o 4.1, bastante torque na cidade, dificilmente você vai passar dos 200 por hora, compre o 4.1. Ah, e de manutenção? Gente, não existe isso de manutenção. 3.0 é tão fácil de achar peças quanto 4.1. Não existe isso de manutenção, tá? Hoje em dia, com o mundo da internet, é muito fácil você achar sensor MAF de 3.0, você achar sensor MAF de 4.1, você achar uma bobina de 4.1, distribuidor de 3.0, acabou. Ah, Lucas, mas o 4.1 é um motor mais antigo. Não, gente, não é mais antigo. Tanto o 4.1 quanto o 3.0 eles são motores antigos, são motores pré-históricos. E não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que é antigo. O 3.0 é o motor do Opel Rekord, é o carro que gerou o Opala. Então se o 4.1 era o motor do Opala, eu sei que ele tem mais histórico ainda, o do Opel Rekord então é pré-histórico também. Eu levantei uma pesquisa e eu descobri que esse C30NE, né, ele é uma evolução de um motor que foi gerado lá na década de 40. O do 4.1, antes ele era 3.8, né? O 3.8 já é tipo uma terceira geração do motor, né? Mas também ele é lá da década de 30, 40. Então, tanto faz o 3.0 quanto o 4.1, são motores lá da década de 30, década de 40. São motores bem antigos, tá? E qual que é o mais moderno? Gente, é fácil. O 4.1, ele tem uma injeção sequencial, né? Não usa distribuidor, não precisa colocar no ponto, o carro é bem inteligente. O 3.0 é um sistema mais antigo, não é ruim, é mais antigo. Usa distribuidor, tem que colocar no ponto, corrente, sei lá o que. Ah, arquitetura do motor. Gente, isso também depende do propósito do motor. Eu acabei de falar, um em altos giros e o outro muito torque. 4.1 é desse jeito porque ele tem muito torque. 3.0 é desse jeito porque ele tem muito giro. Qual é mais gostoso de dirigir? Dirige os dois. Você vai descobrir qual você gosta mais. Ah, Lucas, mas e os 4 cilindros? Dirija, é uma delícia. Pro dia a dia é ideal. Para curtir um final de semana, se for um carro, né, que você curte, também é ideal. Não existe esse negócio, esse preconceito idiota de o meu é 4 cilindros, o seu é 6, então o seu é melhor. Não, gente. Sai dessa. Essa guerra de egos precisa acabar. Você tem que olhar pro teu carro, teu Ômega 2.0, e achar ele tão belo quanto um 4.1 ou 3.0. Você tem que olhar pro teu carro e valorizar o seu carro. Tanto faz. Qual é a diferença que vai fazer você ter um motor mais potente e não conseguir bancar? Você vai ficar com o teu carro parado só para agradar um ou outro? Isso não existe, tá, gente? Então, cada carro tem seu motor, tá? Uma das últimas questões, vale a pena gastar com ômega? Depende. Pra mim vale. Sabe por que pra mim vale? Porque é meu sonho, tá? Quando eu era pequeno, eu vi ômegas e eu sempre sonhei em ter um ômega. Então, enquanto eu puder gastar com o meu ômega, né, sem sacrificar nada da minha vida pessoal, eu vou gastar. Não é meu carro diário. Eu não uso meu carro todos os dias. Sei lá, hoje é dia 1º de fevereiro, fazem 20 dias que eu não vejo meu carro. Meu carro tá lá na garagem, na capa, cobertinho. Faz 20 dias que eu não vejo a cor do meu carro.
eu não preciso usar o carro. É um uso esporádico, é final de semana, um dia de sol. Em São Paulo agora tá chovendo bastante, eu não uso o carro na chuva, é só se a chuva me pegar de surpresa. E basicamente é isso. Vale a pena? Se você gostar do carro, vale a pena. É caro? É caro, tá? Acontece o seguinte, o Ômega é um carro que foi pouco produzido, tá? Opala, por exemplo, fabricou 1 milhão de unidades. Você vê poucos Opalas rodando hoje em dia. Fusca, cara, sei lá quantos Fuscas fabricaram. Acho que foi o carro mais vendido no mundo. Aqui no Brasil, você vê um ou outro. Gol Quadrado, acho que teve milhões também de carros produzidos. Você ainda vê um ou outro. Sabe quantos Ômegas foram fabricados? 93.230 e poucos. É difícil ver um Ômega. E sabe o que esse pequeno número, 9% da produção do Opala, né, em Ômegas, resulta em peças caras. Eu tô falando de peça, não peça mecânica. Peça mecânica, né, cada carro tem seu mercado, mas acabamento de Ômega é caro, tá? Não é maluquice, mas às vezes você vê, por exemplo, um jogo de farol de milha Bosch, que é daqueles primeiros lá que tem um projetor dentro, que saiu originalmente nos 3.0, sendo vendidos aí a R$2.500, sabe? Sabe os acabamentos em jacarandá do interior do Ômega? Você vê esses kits sendo vendidos a R$1.000. Jogo de frisos, esses que contornam o carro todo, putz, cara, você vê a preços exorbitantes. Esses dias eu vi um jogo de lanterna GM do Ômega 4.1, aquelas fumês, por R$2.500 o par. Então, assim, Ômega é caro manter. O que olhar quando for comprar um Ômega? Cara, primeiramente, você tem que olhar o estado da funilaria do carro. É importante você pegar um carro alinhado. Pintura, dane-se. Pintura dá pra fazer. Agora, o alinhamento do carro tem que estar muito bom. Você tem que olhar a porta. O Ômega é um carro fácil de olhar. Se você for lá na lanterna traseira, olhar ele com um olho só, assim, igual eu tô fazendo, você consegue ver a curva do carro, assim, dá pra você ver que ele é alinhado. Outra coisa, depois que o carro tiver liso de lata, é acabamento, gente. Não interessa mecânica, acabamento. Mecânica você faz, acabamento você não acha. E se achar, você paga muito caro, tá? Quais são os acabamentos mais caros de Ômega? Você abrindo a porta, aquele difusor de ar lateral, que geralmente é numa cor diferente da cor do painel, geralmente o painel é preto e aquilo é um chumbo, assim, aquela primeira coisa, aquilo é muito caro. Primeira coisa que você tem que bater o olho, aquilo é ouro, tá? Olhou aquilo, tá inteiro? Beleza, um ponto positivo. Moldura do painel tá inteira? Outro ponto positivo. Os botões do painel funcionam todos? Ponto positivo. Cara, tem coisas que é fácil achar, volante. Exceto o do Diamond, aquele diamantinho no meio, putz, mega difícil de achar. Enfim, é acabamento, gente. Primeiro, a lata. Segundo, acabamentos. O resto, mecânica, dá pra fazer. Ah, meu motor tá fumando? Beleza, faz. Ah, meu sensor tá zoado? Beleza, troca. Tá? Isso daí é fácil de fazer. Agora, você alinhar um Ômega de novo, um Ômega que foi batido, é difícil. Você, ter que gastar muita grana com acabamento, é inviável, tá? Então, o Ômega inteiro é o Ômega que tem lata lisa e acabamentos muito bons, tá? Se tiver alguma coisinha faltando, quebra-sol, tá com a tampinha quebrada, beleza, é recuperável. A moldura do painel tá trincada, mas tem os difusores de ar inteiro, beleza, é razoável. Agora, cara, se não tiver os dois, tiver tudo quebrado, sinto muito. É pau, tá bom? Que mais que eu preciso falar? Pessoal, o vídeo já tá um pouco longo, eu vou encerrar por aqui, tá? Enfim, sobre o câmbio eu falei, essa guerra de motores também, essa babaquice, guerra de egos, também já falei. Se vale a pena gastar, eu já falei. Sobre o mercado de peças, também já falei, tá bom? Deixa seu comentário se você concorda ou discorda, deixa seu joinha, se inscreva no meu canal e tamo junto, beleza, pessoal? Um forte abraço pra todos.